Quando comprar dólares? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência aqui no meu canal. E essa é uma pergunta bastante interessante, ainda mais que o dólar tem subido muito nessas últimas semanas. Olá, eu sou Viviane Ribeiro do The Rich Life Guide, o seu canal de educação financeira aqui no YouTube. Antes de responder essa pergunta, quando comprar dólares, eu vou falar um pouquinho dessa moeda, que é a moeda mais procurada e falada no mundo todo. Então vamos começar com a história do dólar. O dólar foi criado por volta de 1792 e até hoje é a moeda oficial dos Estados Unidos da América. Em 1913, a economia dos Estados Unidos ultrapassou a economia britânica, que até então era a maior economia do mundo, e embora o comércio mundial ainda estivesse centrado no Reino Unido e a moeda sendo utilizada para transações comerciais, a libra, o dólar começou a ter cada vez mais importância no cenário mundial. Em 1944, o dólar já era a moeda mais importante do mundo para transações comerciais. E com o acordo de Bretton Woods, as moedas mundiais que antes eram ligadas ao valor do ouro passaram a ser ligadas ao valor do dólar. Ou seja, antes era o ouro que garantia o valor da moeda. Com o acordo de Bretton Woods, o que passou a garantir o valor daquela moeda é o próprio governo que a emite. No caso do dólar, o governo dos Estados Unidos. Então, já que a moeda não é mais atrelada ao valor do ouro, e sim ao valor de um governo, ou seja, do governo que emite aquela moeda, então precisaríamos de um país com muita credibilidade e com uma economia muito próspera para que aquela moeda tivesse valor. Os Estados Unidos, além de ter a sua economia próspera e um governo confiável, ele também tem a maior força militar do mundo, o que garante que o país não vai ser ameaçado em torno de sua soberania nacional. O governo americano também, por ter uma economia próspera, é um governo que traz confiabilidade, ou seja, é um governo que sabemos que não vai desvalorizar sua moeda a propósito, ou não vai fechar a sua economia para novos entrantes, ou então não vai deixar de pagar a sua dívida externa. Além disso, os Estados Unidos, por controlar a sua emissão de moeda e ter uma economia próspera, ele tem uma inflação controlada, o que nos traz a segurança de que o dólar vai manter o seu valor, ou seja, que não vai haver uma emissão absurda de moeda que vai trazer o dólar a desvalorizar, a perder o seu poder de compras. Então, hoje, o dólar é a moeda mais utilizada no mundo. E quais são as três funções da moeda que fazem com que o dólar seja a moeda mais utilizada e com maior credibilidade no mundo? As três funções da moeda são reserva de valor, meio de troca e unidade de valor. Eu vou explicar aqui com exemplos cada uma dessas três funções da moeda e aí vocês vão entender direitinho o que eu estou falando e por que o dólar é hoje a moeda com maior confiabilidade no mundo. A primeira das funções da moeda seria a reserva de valor. O dólar hoje é a moeda mais utilizada pelos bancos centrais mundiais como reserva de valor. E aí, nesse caso, os bancos não é que tem sempre a moeda dólar, o cash, né, a notinha de dólar. Mas eles fazem o quê? Eles compram títulos da dívida do governo americano. E como funciona isso? O governo americano ele emite um título, antigamente o título era de papel, hoje o título é digital, falando o seguinte: olha, se você comprar esse papel, comprar esse título, daqui tantos meses ou tantos anos, eu vou te pagar X% a mais quando você tentar me vender de volta aquele título. Então, muitos países compram dívida do governo americano, ou seja, títulos da dívida do governo americano, e deixam esses títulos lá guardadinho nos seus bancos centrais. E aí eles vão aumentando a sua reserva de dólares. E por que eles compram títulos de dívida do governo americano? De novo, por causa daquilo que a gente já falou, porque o governo americano é um governo que tem muita credibilidade, ou seja, é um bom pagador. Quando você compra um título de dívida do governo americano, você sabe, ou pelo menos tem uma grande certeza de que essa dívida vai ser paga. Por quê? Porque o país tem uma economia próspera, então as pessoas acreditam que não vai haver calote. Ou seja, se você tem um título de dívida do governo americano, você pode ter certeza que ele vai pagar. Além de países, muitos indivíduos e empresas também fazem reservas em dólares. Na Argentina, por exemplo, que é um país que teve uma desvalorização da sua moeda recente muito grande, as pessoas têm o hábito de guardar notas de dólares em casa, nos seus cofres. Eles têm cofres pessoais e guardam a notinha mesmo dentro de casa. Como lá na Argentina já teve o Curralito, que foi quando foram bloqueadas as contas de banco, lá pelo ano de 2000, as pessoas guardam em casa as notas de dólares, elas nem colocam no banco.
Lá no Brasil a gente faz isso também, né? A gente coloca não a nota de dólar, mas a gente tem as nossas contas no banco, as contas internacionais, onde vamos acumulando os dólares. Por quê? Porque, de novo, o dólar é uma moeda forte. Então, temos a confiança de que ele vai manter o seu poder de compra. E várias empresas fazem o mesmo. Empresas que trabalham com importação e exportação, eles precisam ter dólar para poder fazer as negociações. Então, eles também criam reservas em dólares. E falando então de empresas, vamos para a segunda função da moeda, que é o meio de troca. Atualmente, a maioria das transações internacionais, ou seja, importações e importações entre países, são feitas em dólares. A gente sabe que aí nos últimos anos a China começou a fazer muitas operações com os seus países parceiros na moeda deles, que é o yuan. Mas ainda assim, o dólar é a moeda mais utilizada em transações internacionais ainda hoje. Lembrando que você também é parte dessas transações internacionais. Por exemplo, quando você viaja. Quando você viaja para um país, né, que vamos tirar aí a União Europeia, porque geralmente quando a gente vai para a União Europeia, nós acabamos levando euros. Mas se você vai para um outro país, qualquer fora da União Europeia, ou até mesmo da Inglaterra, né, que ainda usa a Libra, você leva o que na bolsa? Dólares, não é mesmo? Por quê? Porque você sabe que o dólar vai ser aceito praticamente em qualquer lugar. E ainda tem uma coisa, quando você volta da viagem, você nem quer a moeda local. Vamos supor que você foi aí para a Indonésia. Aí você vai e troca o seu dinheiro dólar pelo dinheiro da Indonésia, que eu não sei qual que é, tá? Então, na hora que você está saindo do país, o que você faz? Você tenta gastar todo aquele dinheiro local, né? Às vezes até no aeroporto, para não trazer aquele dinheiro para casa. Por quê? Porque você sabe que ele não vai ser aceito em nenhum outro lugar que não seja a Indonésia, no caso aqui do exemplo. Então, você quer trazer de volta dólares, se você for trazer alguma coisa, e não o dinheiro do país, né? A moeda local daquele país. Também você faz parte das transações internacionais quando você faz compra em sites estrangeiros, como por exemplo o Alibaba ou então a Shein. Nesses sites, as compras são feitas em dólares, às vezes vai converter lá na hora no site mesmo para real, mas a transação ela é internacional, então geralmente ela é feita em dólar. E aí a gente conecta a terceira função da moeda, que é a medida de valor. Quando você vai fazer aquela compra sua no site internacional, geralmente o valor, né, do produto vai estar cotado em quê? Em dólares. Quando você vai comprar uma passagem de avião, você até vai ver o valor em reais no seu computador, mas em geral ele é cotado em dólares e transformado em reais para ficar mais fácil, né, para você fazer as continhas quando for pagar com seu cartão. E falando das empresas, né, que eu citei nos dois primeiros exemplos, as empresas também, quando vão vender seus produtos, fazem as cotações em dólares. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas e nós sabemos que as cotações de, por exemplo, saca de soja ou tonelada de arroz ou então saca de café são todos cotados em dólares. E eu até queria falar aqui que eu sou de Minas Gerais, que Minas Gerais produz em torno de 28% do café consumido no mundo. Eu não podia deixar passar, gente. A mesma coisa quando uma empresa brasileira, por exemplo, quer importar algum produto, alguma máquina, né? Vamos supor que uma empresa agrícola queira importar uma colheitadeira, ou então alguma máquina especial que precisa para fazer o cultivo lá do café que a gente estava falando. Essa cotação da máquina, ela também é feita em dólares. Você pode até ir no Brasil, na loja, né, e ver o valor em reais, mas de novo, a cotação de produtos é toda feita em dólares. E é engraçado que eu estou falando assim de viagens e também de empresas, mas pensa no seguinte: a gasolina também é cotada em dólar. O preço do barril de petróleo, né, como a gente fala, ele é cotado em dólares. E aí, quando a empresa de petróleo vai colocar o preço da gasolina, em geral, ela vai acompanhar o mercado mundial, ou seja, o valor em dólares do barril de petróleo. E como isso influencia na sua vida? Porque muita gente pensa assim: ah, eu não viajo, eu não compro colheitadeira. Então, para mim, não interessa. Eu também não compro produto em site importado, então, para mim, não interessa a cotação do dólar. Interessa sim, porque se você compra um celular como esse que eu estou gravando aqui, esse vídeo, se você compra um computador, se você compra comida, por quê? Porque a comida é transportada por um caminhão que é abastecido com gasolina, que é feita de petróleo. Perdão, com diesel, que é feito através da refinação do petróleo.
Então, você sim é influenciado pelo preço do dólar o tempo todo na sua vida. Você não vê isso com clareza, talvez por quê? Porque todos os preços no Brasil, eles estão escritos em real, mas o dólar está sempre ali influenciando o preço da sua comida, do seu computador, do seu carro, do seu celular, praticamente de tudo que você consome. Agora sim, uma vez que já explicamos por que o dólar é tão importante e por quê? Porque ele performa da melhor maneira possível nessas três funções que são atribuídas à moeda, que é reserva de valor, meio de troca e unidade de valor. Já que o dólar, então, performa da melhor forma possível nessas três funções, o dólar é a moeda mais procurada do mundo e você também tem que ter dólar na sua carteira de investimentos. E agora, voltando para a nossa pergunta, qual o melhor momento de comprar dólares? Pessoal, eu vou gerar um pouco de frustração na hora de responder essa pergunta. Ninguém sabe o melhor momento de comprar dólares. Nem os economistas, nem eu sei e nem os investidores. Por quê? Porque o valor do dólar depende de muitos fatores. Geralmente, o fator mais importante é como está a economia dos Estados Unidos. Mas também tem outros fatores internacionais, como guerras, conflitos, alguma escassez de produtos, ou até mesmo a crise do Covid, que a gente acabou de ver, né, em 2020, começando em 2020. Todos esses fatores macroeconômicos, macro é grande, né? Todos esses fatores macroeconômicos, eles vão influenciar fortemente o preço do dólar. Ou seja, quanto está a cotação do dólar, no caso vocês que estão no Brasil, em relação ao valor do real. Então, já que ninguém sabe a melhor hora de comprar dólares, como que eu vou fazer? Se você está investindo no exterior ou talvez fazendo aí uma poupança, né, para fazer uma viagem internacional, o melhor momento de comprar dólares é periodicamente. Você vai definir qual o melhor período para você. Vamos supor que você quer fazer investimentos em dólares todos os meses. Então define, coloca lá no seu calendário, todo dia 20 do mês eu vou comprar dólares. Ou se você não tem valor suficiente, né, não compensa as taxas que você vai pagar, porque na hora que você for converter real a dólares, a casa de câmbio, ela vai te cobrar uma tarifa para fazer essa operação, além do IOF, né? Então você fala o seguinte: "Ai, não, mas todos os meses para mim não vai ficar bom, porque eu vou acabar pagando muita tarifa". Então coloca de 2 em 2 meses. Você fala de 2 em 2 meses ainda não dá. Coloca então na sua agenda de 3 em 3 meses. Mas não deixe de comprar os dólares. Não fique esperando o dólar abaixar. "Ai, não, mas essa semana baixou 5 centavos, vou ver se abaixa mais um pouquinho". Não faça isso. Como a gente diz sempre, o dólar abaixa de escada, né? O valor do dólar vai abaixando como se fosse descendo uma escada, mas sobe de elevador. Como vocês viram aí nas últimas semanas, o valor do dólar subiu bastante. Então, para você evitar, né, essa ansiedade e deixar de comprar o dólar, porque você está sempre esperando, esperando, esperando e não compra nunca, coloque na sua agenda. Vou comprar dólar todo dia 20 ou vou comprar dólar todo dia 20 a cada 2 meses ou a cada 3 meses. E aí, no final, né, dali 1 ano ou 5 anos, você vai ter um custo médio do dólar. Então, às vezes você vai comprar o dólar mais barato, às vezes você vai comprar o dólar mais caro, mas o importante é a constância, é que você sempre está comprando e sempre está fazendo seus investimentos no exterior. Só para vocês terem uma ideia de como o dólar sobe rápido, há 3 meses atrás, e a gente está gravando esse vídeo aqui em julho de 2024, então vamos considerar aqui a data de 9 de abril de 2024, a cotação do dólar era 5,007. Já no dia 2 de julho de 2024, a cotação do dólar estava em 5,665. Ela até deu uma baixadinha, fechou aqui hoje em 5,47 mais ou menos, mas é o que eu te falei, a cotação do dólar varia muito e às vezes demora bastante para o preço do dólar cair e sobe muito rápido. Como ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe que dia que o dólar vai subir, compre dólar, como a gente falou, periodicamente. E se você considerar o curto prazo, às vezes você vai ficar assim: "Ai, mas aí eu comprei e agora o dólar acabou de cair, tive um prejuízo danado". Pois é, mas nós estamos falando aqui de investimentos de longo prazo. No longo prazo, eu vou deixar um gráfico para você aqui, o real desvalorizou muito mais do que o dólar. Analisando então esse gráfico que eu deixei para vocês vão ver o seguinte: lá em 1994, R$ 100 equivaliam a 100 dólares. E era assim mesmo, pessoal. Eu me lembro dessa época e o real valia muito, R$ 100, 100 dólares. Olha que beleza.
Em 2021, que é a data, né, que eu tenho no gráfico, que eu deixei para vocês vão ver que aqueles mesmos R$ 100 hoje, em 2021, quero dizer, só valiam R$ 14,94, enquanto que os dólares valiam R$ 54,88. Então você vê nesse gráfico que a desvalorização do real é muito mais rápida que a desvalorização do dólar. Ou seja, é o que a gente falou, o dólar mantém muito mais o seu poder de compra. E nesse gráfico aqui a gente está considerando a inflação do Brasil, que é o IPCA, e também a inflação dos Estados Unidos, que é o CPI. Ou seja, estamos comparando a inflação dos dois países e quanto a moeda de cada país desvalorizou nesses anos. Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente mostrou a importância de ter dólares na sua carteira de investimentos e respondemos a pergunta de quando comprar dólares. Talvez não foi respondida da forma, né, que vocês esperavam, mas realmente não tem outra resposta que essa. Compre dólares periodicamente. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like e até a próxima.